Augusto, como foi a questão do surgimento e a dispersão da mancha branca? Pronto. É importante, professor, a gente falar sobre um pouco do contexto da história para a gente poder entender. Tem algumas pessoas acompanhando que não são da área, né? Que não são do meio, ou então estão começando agora a graduação. Então, assim, não tiveram a oportunidade de ver isso. Então, assim, quando foi que a mancha branca surgiu, né? A mancha branca surgiu mais ou menos em 1992, lá na Ásia, tá? E como foi que aconteceu essa dispersão pelo mundo, né? Lá nessa época, o pessoal espalhou na questão da Ásia ali toda, foi com reprodutores e PL. Foi o veículo para poder ter essa transmissão vertical. Essa transmissão vertical, tá? Então, assim, um pouco da história, ela começou em 92. E outra pergunta que eu acho importante, professor, na verdade é uma resposta. Não é uma zoonose, né? Não precisa ter medo que ela não vai passar do camarão para o... Isso aqui foi um problema aqui, na época que deu a mancha branca aqui no Brasil, que foi em 2004 a primeira vez, lá na Santa Catarina, e aqui no Nordeste em 2016. E aqui tinha muita gente, o cara ia para o rio, pegava o camarão, que as fazendas soltaram aqui, ficava doente. Por que ele ficava doente? Ele ia pescar de manhã, não levava um caroço de gelo. Aí ia para casa à tarde. Então, o camarão acabava se desintegrando, proliferando bactérias, enfim. E o cara ficava doente por não tratar o pescado e associava aquilo como sendo da doença mancha branca, tá? Então, assim, mancha branca não é uma zoonose. Não vai passar. Desde 92 tem e ninguém contraiu esse vírus. Não só não contraiu, como foi feito experimentos com células humanas, com a célula viral, e não aconteceu a contaminação in vitro do vírus da mancha branca na célula humana. Isso não aconteceu. Eu achei importante tocar nesse ponto, tá? Sim, esse ponto é detalhe. Então, assim, e aí, um detalhe aqui. Reforçando a questão da data lá, quando tu falou 2016 surgiu a mancha branca, a gente está falando da doença, tá? Da doença. E em dezembro de 2004, né, lá em Santa Catarina, né? E aí algumas vezes eu vou interferir nessa questão das datas, porque essas coisas passaram pela minha mão, né? Mas já na época de 2005 a gente detectou o vírus aqui no Ceará, né? Então a gente precisa diferenciar, detectar o vírus da mancha branca e detectar a doença. A doença. Tá legal? Isso aí eu soube também qual era essa fazenda de 2005. Correto. Eu sei qual é. Pronto. Tranquilo. Pois então, assim, mas em 2016 foi que efetivamente teve o prejuízo em toda a cadeia, né? 2016, que atingiu... Aqui o Ceará, aqui né? no Ceará e o oeste do Rio Grande do Norte, né? Porque lá em setembro de 2011, a gente já está em 2020, né? 2011, correto. É isso? Correto? 2011, né? Lá no sul do Rio Grande do Norte. Sul do Rio Grande do Norte. Eu acho que foi sul da Bahia, não foi não? Foi o sul da Bahia que começou a sofrer esfria mais rápido. O sul da Bahia foi um pouquinho antes, né? Mas 2011. Eu estou um pouquinho com a cabeça meio frouxa aqui. Mas no sul do Rio Grande do Norte, né? E já tinha acontecido também na Paraíba e em Pernambuco. Na metade do ano a gente já tinha visto em algumas lâminas que a gente acompanhava o trabalho lá. E aí em setembro a gente pegou, no final de setembro, né? Dia 29 de setembro. Lá no sul do Rio Grande do Norte, com os municípios aqui no Ceará, aqui a gente teve foi mais ou menos 2016, né? Isso, 2016, porque em 2015 foi surgindo lá na bacia do Açu, né? Na bacia do Açu, foi em 2016, um ano antes lá. Foi 2016 aqui. Na bacia do Mossoró e chegou no meio do ano no Jaguaribe. Exatamente. Mais ou menos por aí. A dispersão nos principais polos de produção, Ceará e Rio Grande do Norte, que representavam e representam cerca de 70%, né, historicamente. Da produção. Isso. Então, quanto tempo Quanto tempo durou o impacto, né?
quanto tempo durou o impacto? Tanto na Ásia quanto nas Américas, no caso ali no México, foram 8 anos, tá? 8 anos de duração. Então, assim, para voltar a produzir o que produzia antes da doença, se passaram 8 anos de convivência com o vírus para poder o pessoal conseguir driblar esse problema. Aprender a conviver tecnologicamente, né? Ou conviver, ou aquela que a gente vai tocar um pouco mais na frente. A convivência ou a exclusão do vírus. Porque tem as linhas, né, resistentes e tem as linhas que são livres de patógeno. Correto. Então, tecnologicamente ter resultados. Né? Foram 8 anos, tanto na Ásia quanto nas Américas. Aqui no Brasil, a gente está no 4º ano agora, né, que é 2016. No caso que eu estou dizendo, efetivamente, na cadeia, tá? Que atingiu todo mundo no principal 2016 para cá. Mesmo, né? Sim, sim. A gente está no 4º ano e a gente tem boas perspectivas e tem bons resultados. Tem excelentes trabalhos sendo feitos. Tá? Sim, e a gente aqui no campo já tem um retorno bem significativo, para você ter ideia, do ano de 2017 para o ano de 2019, a gente já dobrou a nossa produção. Tá? Então, somente com o trabalho que é feito aqui dentro do grupo, que a doutora Roseli está à frente, junto com as nossas consultorias. Trabalho genético, né? Trabalho genético, um trabalho de convivência com o patógeno, não exclusão. A gente já conseguiu dobrar a nossa produção nas fazendas, então isso já é um ponto muito positivo. Tá? As perspectivas são as melhores possíveis e a gente acha que não dura os 8 anos, as projeções não são essas, para a gente ultrapassar esse problema. Tá? Até o pessoal lá do sul do Rio Grande do Norte, né, que começou em setembro de 2011, eu acho que com menos de 4 anos já estava conversando a ter bons resultados. Né, com bons resultados. Mas hoje, professor, a gente... É de um ano para cá que a gente está vendo, no geral, né? Esse, vamos dizer assim, para o geral, para todo mundo, melhorar os resultados. Tá? Sim. Para a gente aqui, já era, tanto aqui quanto nas outras unidades, já era uma realidade para grandes empreendimentos, e aqui no Ceará, se produzir mais de 1.000 quilos por hectare. Lógico que em regiões que não são afetadas por mancha branca, isso aí é uma normalidade, mas onde estava a região oeste aqui do Acaraú, quando se produzia muito bem, produzia 400 quilos por hectare, 500 quilos por hectare. Isso então, assim, no ano passado ainda tinha isso ainda? Ainda tinha isso. Então, assim, depois que surgiu aí, vamos dizer assim, umas novas linhagens, um trabalho que já sendo feito por outros laboratórios, foi que a gente viu essa melhora, tá? Na produção. Então, até o ano passado ainda tinha produção assim, aí no Oeste, né? Tinha produção assim. Entendi. Ainda tinha produção assim. Mas esse ano está bem mais tranquilo, né, os resultados. Esse ano o que está incomodando é só o coronavírus. O camarão estava tranquilo. O que bagunçou esse ano foi o preço, né? Não foi a produção. A questão de mercado foi cruel. Questão de mercado, né? Porque tudo fechou. Restaurante fechou, mercado fechou. Tudo, né? Fechou a boca do povo. Exatamente. A única preocupação que a gente tem é que a gente vai entrar no ciclo de mensal aí de semanas com frio, né? Essa semana já deu uma esfriada. Da outra live eu comentei, né, professor? Dia 15 agora, dia 15 de junho já começa a esfriar, tá? Então, aí no lado oeste, né? Que no leste já tem uns dias que deu uma baixada, tem uns dias que tá... né? E outra, 24 graus ainda. No Rio Grande do Norte é um mês antes. É um mês antes. Norte é um mês antes. Lá o frio lá é cruel. Então, assim, essa realidade da próxima semana já é de desafio, já é de preparação. Então, a gente vem fazendo um trabalho já diferente, pensando nisso. A gente tem um cenário anual que é montado que justamente cai dentro desses cenários. Onde é que é bom, onde é que arruína, onde é que melhora. Então, a gente já tem essa sériezinha histórica e já se programa de forma antecipada, né? No camarão você tem que se antecipar tudo. Então, para isso, a gente tem um